Oi, aqui é o Homem-Aranha e eu vim aqui dizer que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a sua responsabilidade é ouvir o podcast Memória de Elefante. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante. Aqui quem fala é o Wendel Júnior. Aqui é o Lucas. Estamos também com o nosso amigo Natanael Pires, do canal Jornada na História. É um prazer estar aqui novamente, pessoal. E nosso amazing, nosso espetacular convidado de hoje, Manolo Rey. Prazer, pessoal. Eu não sou o amazing, né? Eu sou o outro. O senhor é o único. Não, brincadeira. Mas o senhor é o original, praticamente, né? Clássica. Aquele que começou tudo. Nesse podcast a gente vai falar aqui sobre algumas das vozes mais icônicas que o Manolo dublou, experiências que ele teve na dublagem, e vai ser um papo muito divertido. O nosso episódio anterior foi um especial sobre os 3 filmes do Aranha do Tobey Maguire, e quem diria, o episódio seguinte, a entrevista com o Tobey Maguire do Brasil. Então... É um prazer estar aqui com vocês. Eu curto muito falar do meu trabalho, do trabalho de dublagem como um todo. Vai ser um prazer falar com vocês. O senhor tem alguma rede social em específico que o senhor quer divulgar? Eu uso muito o Instagram, né? Manolo Rey Oficial, Rey com Y. Manolo Rey Oficial. A gente vai deixar o link aqui no feed do podcast e quando a gente postar também no Instagram. Né? É isso aí, galera. Já sabe, sigam a Lenda Manolo Rey no Instagram. E você que está nos conhecendo agora, não se esqueça de seguir também Memória de Elefante nas várias redes sociais, no Instagram, no TikTok, no nosso próprio site. Lembrando também que nosso podcast é multiplataformas, está no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e vários outros. Um teste de coragem. O primeiro que tirar a mão do vidro é o braço direito. O quê? Ficou maluco? E se o planeta estivesse em perigo e o único jeito de salvá-lo fosse enfiar a mão num vidro com uma aranha? Bota a mão no vidro, senão você vai ser conhecido para sempre como meu braço direito. Tá bom. Onde você arrumou tanta coragem de repente? Fácil. A aranha subiu no seu braço. Olha, o senhor dublou diversos personagens icônicos, alguns a gente vai entrar um pouco mais em detalhes aqui, mas eu queria saber se o senhor já se tornou fã, de fato, de algum desses personagens, né? Algum personagem que o senhor dublou e acabou, eu mesmo consumindo aquilo, seja de quadrinhos ou desenhos, se identificando com algum personagem por algum motivo. Desde a adolescência, que eu era fã de Batman e Robin e do Homem-Aranha. Então, quando eu fui dublar o Robin, pra mim foi uma realização, né? Porque assim, quando eu era criança, eu sonhava ser ator, mas eu não sabia que caminho isso ia tomar, né? Sim. Aí quando eu descobri a dublagem e consegui entrar, uns 10 anos depois que eu entrei, tava dublando o Robin, pô, isso foi uma realização. E um tempinho depois o Homem-Aranha, então eu acho que só aumentei o meu consumo, né? Porque você chegar aqui em casa, você vai ver que tem livros e revistas e bonecos e não sei o que do Homem-Aranha, do Robin, é DC, é Marvel. Então, assim, eu sempre consumi bastante e passei a consumir mais, até para ter material de pesquisa, né? Que eu dirijo, também traduzo. Que incrível. Então, o senhor cresceu acompanhando e depois teve a oportunidade de dar vida, né? Algumas das maiores versões, né? O Robin dos Titãs é um dos mais conhecidos, né? Hoje em dia. Eu comecei pelo Robin do Chris O'Donnell. Sim. Depois eu fiz uns filminhos lá, pequenos, assim, uns curtinhos, e passei pro Jovens Titãs. Maravilha. Manolo, eu cresci ouvindo tua voz. O Robin, o Agumon, o próprio Sonic. Mas há um personagem que marcou muito a minha vida, acredito que o dos outros também, que foi o Smith, no Maluco no Pedaço. Como foi pra você se adaptar pra dublar o Will, que normalmente, no seu idioma original, ele tem uma voz muito grave? Porque na série interpreta um adolescente, né? Então, eu já tinha dublado ele em 2 filmes. Um eu lembro o título, que é Feita Sob Encomenda, que é com a Whoopi Goldberg, o Ted Danson. Aí eu fiz ele, que era o amigo da menina e tal, tinha que descobrir o pai. E o outro filme eu não lembro, eu tinha dublado também, assim, um papel muito pequeno. Quando chegou a série, O Maluco no Pedaço, que me indicaram, não teve teste. Aí eu falei, pô, legal, vou lá e tal. Aí entrei no estúdio, amarelei, porque ele tem uma voz grave, muito presente, né? Sim. Tanto que a música de abertura o pessoal fala que não é ele que canta, né? Que é outro. Eu falo, não, é ele. Aquela é a voz dele. A voz que tá no Maluco no Pedaço é a minha. Sim. Meu desafio foi justamente esse. Como é que eu ia encaixar minha voz num personagem que não cabia a minha voz, tinha que ser uma voz grave, e fazendo comédia. Então eu dobrei a aposta. Eu botei a minha voz lá em cima
Aí, tio Phil, botei lá falando assim Ó, Nossa! pra poder convencer, né, de que cabia a minha voz ali. Eu acho que deu certo, né? Não, assim, incrível. Uma curiosidade nisso que é tão icônico pra mim, que só viu a versão dublada, né, na infância. Uma vez eu coloquei legendado pra ver como é que era e eu não consigo assistir, assim, eu só consigo imaginar a sua voz naquele Will Smith, sabe? Então, acho que deu certo, sim. Ficou muito bom. não, e ficou tão marcado que outros dubladores fizeram o Will Smith em outros filmes, né? Depois do Maluco do Pedaço. São outras versões, né? Que nem a do Homem de Preto. Mas todas as outras versões também são vozes mais agudas, um pouco. Não só aquela voz grave do Will Smith. E a gente não estranha, porque a gente viu o Will Smith adolescente falando com a sua voz, então a gente acha que ele fala assim mesmo já hoje em dia, né? Não, então, o Márcio Simões, ele dubla bastante. Homens de Preto é ele, só que ele não bota o gravizão. O que acontece? Nos Estados Unidos, o padrão de voz geralmente é grave. Você tem lá vários Williams Bonner na rua. Uhum. Aqui não. Você tem o William Bonner na TV e não tem ninguém que bote a voz ali. Aliás, o William Bonner força um pouquinho, já acabou se acostumando e tal. Mas é que o padrão nosso é não grave. Sim. É voz mais temperada, né? A gente tem alguns graves e tal, mas não é uma voz comum. Lá é comum. O grave é na rua, no mundo, é tudo comum lá, né? Sim. Ué, o James Earl Jones. É, porra. Esse daí, então, o Márcio Simões, ele dubla não forçando o grave, porque senão ia ficar feio, porque o Will Smith, ele pode ter 70 anos, vai parecer sempre jovem. Sim. Eu queria dizer, né, que a sua versão dublando o Will Smith, naquela cena específica, não sei se o senhor vai lembrar, em que o Will, ele descobre, ele percebe realmente que o pai dele não liga pra ele, né, e que ele começa a desabafar. Não é normal estar triste. Ué, por que eu estaria triste? Pelo menos ele se despediu dessa vez. E eu só preferia não ter gasto meu dinheiro nesse presente idiota. Eu sinto muito. Você sabe se houvesse alguma Não, coisa... quer saber? Não precisa fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite, perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? Você é ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele, aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Will. Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele, eu vou arrumar um bom emprego sem ele, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por que ele não liga pra mim? É um show de interpretação que o senhor faz ali. Sim, o que acontece? Eu tenho que buscar esse sentimento, porque eu trabalho, eu dublo o rosto e o corpo. A voz original, muitas vezes, só serve para saber onde começar e onde terminar, porque a interpretação é conflitante com a minha. Às vezes até atrapalha, sabe? Sim. Então eu tento passar a minha verdade, como eu viveria aquilo, como seria eu vivendo aquilo. Aí a gente acaba se emocionando, pegando ódio de algum personagem ou de alguma coisa. Isso é normal. Simular a emoção, né? É um trabalho de atuação. É sentir mesmo, né? Nem simular, não. É sentir mesmo. A gente sente tanto que a gente chora no estúdio várias vezes. Se emociona mesmo. Sim. Eu tenho um comentário muito bobo, o senhor perdoa, mas tem que fazer. Eu sempre fico imaginando o Will Smith brigando com o Chris Rock com a sua voz. Tá certo. E o Chris Rock com a voz do Todo Mundo Odeia o Chris, do Chris de lá. É, coisa de nerd, né? Mas enfim. Faz uma fanfic, né? Exatamente. Eu sou muito fã do Homem-Aranha, né? Desde criança, li os quadrinhos também, assim como você. Só que quando saiu a primeira versão do Homem-Aranha nos cinemas, eu tinha 9 anos, né? Inclusive saiu no dia do meu aniversário o primeiro Homem-Aranha ali de 2002, né? De 9 anos. Foi muito icônico, né? Eu só consumi Homem-Aranha depois disso. É um meu filme preferido, assim, de infância. E eu queria saber como é que foi o processo, porque naquela época muito se falava de um filme do Homem-Aranha e tal, mas a tecnologia não permitia e tal. Eu queria saber como você ficou sabendo da existência do filme, da possibilidade de trabalhar no filme, como foi o teste, bastidores desse trabalho que você conquistou e que foi icônico, né? E mais uma coisinha só, eu queria saber qual foi o impacto desse trabalho também na sua carreira. Bom, vamos lá. Eu fiquei sabendo do filme como todo mundo ficou sabendo, né? Eu até mais, porque eu acompanho bastante lá fora, eu assino muitos sites, muita revista. Quer dizer, revista agora nem tanto, mas mais... Então eu já sabia do filme. Quando estreou no cinema, estreou legendado, eu fui assistir. E uma semana depois eu tava passando no estúdio, mas
supervisora me chamou para fazer teste. Eu queria fazer contigo. Tá, tudo bem. O filme, na realidade, estava sendo dublado naquele exato momento em outro estúdio para home video, ou seja, para DVD. Já estava quase pronto. Sim. Aí eu fiz o teste para dublagem para cinema. Aí beleza, tal. Não, então fica você. Aí passei a dublar ele. E não era meu boneco, era boneco do Oberdan Júnior. Eu dublei ele e tal, estreou, foi uma nova estreia pro filme, porque ele estreou dublado com quase um mês, do legendado em cartaz, aí foi uma nova estreia, teve uma arrecadação maior do que o legendado, isso reverteu muita coisa no mercado, porque até então tinha 5 filmes dublados por ano no cinema, e eram todos censura livre e animação. Aí começaram a ver, não, cara, a gente tem que investir aqui também, tem um público aí que quer ver e tal. Isso foi se revertendo e tal. Inclusive eu assisti legendado no cinema, mas eu não lembrava que só existia essa opção. Curiosidade pros ouvintes, ó. Se vocês têm hoje praticamente todos os filmes dublados no cinema, eu, por exemplo, tô acostumado a assistir só dublado no cinema. O Lucas sabe. Agradeço ao Homem-Aranha de 2002 com o trabalho do Manolo, nosso querido. É que reverteu isso bastante, porque só tinha 5 filmes, agora tem 150 filmes dublados, sabe? Não, e hoje é difícil até achar legendado na sessão de cinema, normalmente são as últimas sessões. É que o público vai em busca do dublado. O legendado tem público, tem. Mas não é isso tudo. A pessoa vai pro cinema para se divertir, não para ficar lendo. Quer ler, vai ler em casa. Vai ler um livro, né? Verdade. Não importa o que a vida me reserve, eu nunca esquecerei estas palavras. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. E de lá pra cá, eu acredito que o Homem-Aranha tenha sido o personagem que mais me deu visibilidade, vamos supor assim, na internet, né? Ah, sim. Esse daí do Tobey Maguire é o que tem mais memes, é o que tem mais frases de efeito, é o que tem mais repercussão. E são os melhores filmes, né? Assim, os outros dubladores e atores são bons, mas os mais bem feitos são os dele, né? Sim, sim. O Homem-Aranha do Tobey marcou uma geração que conheceu o Homem-Aranha assim, até porque a galera tinha muito contato com o desenho, aquele Homem-Aranha dos anos 90. Eu acredito que o do Tobey trouxe essa essência, aquele Homem-Aranha da série animada. Você viu alguma diferença de dublar o Tobey Maguire pra dublar o Homem-Aranha em alguns desenhos? No Aranha-Verso, por exemplo, o Lego o senhor dublou também no segundo filme? Não, então, o Homem-Aranha eu dublei nos filmes. No Aranha-Verso eu fiz uma pontinha. No primeiro Aranha-Verso eu fiz o Homem-Aranha, que visualmente seria o do Tobey Maguire. Qual? Aquele que morre, que aparece em todos os vilões. Aí todo mundo, não, tinha que ter feito o segundo. Não, é o primeiro. Pra mim, o do Tobey Maguire é aquele primeiro. Na realidade, eu teria que ter feito os dois. Seria essa, porque os dois são idênticos. Mas enfim, isso daí já é uma outra viagem. Sim. Eu fiz ali, não tive dificuldade. É a mesma coisa do Homem-Aranha do Tobey Maguire, um pouquinho mais jovem, talvez. Usou a mesma entonação, né? O mesmo trabalho ali. Até porque ele tem várias easter eggs que puxam do Tobey Maguire, né? Aquela cena do trem, eles imitam. Isso. Agora eu entendo que eu estava errado. Estava? Talvez eu não seja apenas um herói. Talvez nós possamos ser... Robin. Estelar. Para de falar. Como o senhor já falou no começo, o senhor dublou o Robin, é até um personagem que o senhor já era fã antes, né, de começar a trabalhar como dublador. Os fãs da DC, eles têm o mesmo carinho pelo senhor, pelo seu trabalho, te procuram tanto quanto os fãs da Marvel, né? Porque além do Homem-Aranha, o senhor é o Robin, né? Então, Batman é o maior da DC e o Homem-Aranha é o maior da Marvel. O senhor dublou o Robin ali ligado intimamente ao Batman. Na DC e a Marvel tem o mesmo carinho, o mesmo impacto. Do Robin é diferente pelo seguinte, o Robin que eu faço é pra garotada, não é pro público geral. Diante da garotada, eu acho que o apelo mais forte é o Robin. Diante de um público geral, assim, adulto, criança, é o Homem-Aranha. Mas com a garotada, quando eu faço o Robin, nossa, perdem a linha. Sim. Só que é pra garotada. Pros adultos, eles até veem e tal, mas não tem esse apelo como o Homem-Aranha. Entendi. É porque eu lembro que eu ouvi a voz do senhor também no Injustice, né, no jogo, né, fazendo Dick Grayson, mas o senhor é mais reconhecido pelo Robin dos Titãs, né? Isso. O do Injustice, muita gente jogou e tal, mas hoje em dia a pessoa não fica jogando um jogo. Joga um, aí tem outro, depois tem outro. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus, doutor, você desintegrou o Einstein! Tenha calma, Mark, eu não desintegrei nada. Então onde eles estão? A pergunta certa é: quando eles estão? Eu o mandei para o futuro! Espera aí.
Espera aí, doutor. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLorean? A sua dublagem de Volta para o Futuro foi uma segunda versão, né? Eu lembro que eu assistia na Sessão da Tarde, na Record e tudo mais. Quando isso ocorre, existe um medo de desagradar quem cresceu com as vozes clássicas? Principalmente aquela galera que assistiu no início. No caso do De Volta para o Futuro, o primeiro filme tinha 4 versões. O segundo tinha 3. O terceiro eu acho que tinha só 2 versões. Quando me chamaram para fazer, eu já dublava o Michael J. Fox desde 91 no filme Pecados de Guerra. Foi o primeiro que eu fiz. Já tinha feito vários filmes. Um excelente esse filme, já assisti. E me chamaram e tal. Eu falei, pô, mas como é que a gente vai dublar? Tem a dublagem clássica, né? Que a gente chama de clássica. Que é a do Vigiane, que é maravilhosa. Eu acho maravilhosa aquela dublagem. Aliás, eu via com a dublagem dele, achava maravilhosa e tal. Aí me falaram que não, vai ter que ser redublado por causa do áudio, que vai lançar 5.1, tem que isso, tem que aquilo. E esse áudio desse filme tá em 2.0, então tem que ser. Falei, tá bom. Aí dublei já falando, olha, o pessoal vai tacar hate aí no Orkut, digamos assim, né? Na época eu acho que nem Orkut tinha ainda. A internet era pequena. Era tudo mato. Não era mais tudo mato, mas era bem menor do que é hoje. Hoje em dia acontece um negócio agora, fica até amanhã infernizando. Aí 2 dias depois ninguém lembra mais. Ah, com certeza. Então o que aconteceu? Algumas pessoas sim, criticaram e tal, eu já estava esperando, só que renovou as gerações. Então hoje em dia a garotada de 20 anos só tem a minha versão, não tem acesso àquela outra, a clássica. Eu cresci ouvindo do senhor, inclusive, e o senhor é o meu Marty McFly. Pra mim também. Aí é o negócio, tem 20, 30, tá nessa daí. Não, é a sua versão, tal. Tem outra? Ainda pergunta se tem outras. É uma prática comum, né? Porque Star Wars tem muitas versões também. Tem aqui o Guilherme Briggs que faz o Han Solo, mas tem uma anterior, né? Então, acho que é comum. Manolo, eu queria te fazer uma pergunta. Dentro dos projetos que você pega, existem filmes que a gente chama de live action, né? Que são com atores normais. Tem as animações. Eu queria saber de você qual é a diferença dentro de um projeto de animação ou projeto de filme, assim, que você tem que responder um estúdio também, mas, enfim, eu queria saber esse background aí. Alguns personagens são mais humanos, a gente tem uma referência de como fazer. Agora você vai dublar uma tartaruga ninja, né? O Sonic, que é um porco-espinho humanoide. Exato, tem. Qual é a referência que o senhor tem pra atuar? Porque é um grande trabalho de interpretação, a dublagem, né? Então, a grande referência que eu tenho é a verdade. O que é a verdade? Você citou o Sonic aí, vamos lá. No desenho que eu faço em série, ele varia a voz de acordo com o tom do desenho. Se for um tom mais infantil, eu faço uma voz mais anasalada ainda e tal. Se for menos, eu vou variando a voz de acordo com isso. Só que no filme, mas era computação gráfica. Sim, mas as pessoas têm que acreditar que aquele ser está ali, que não é computação gráfica. Então eu posso fazer uma voz de desenho animado, assim, né? Tem que fazer uma coisa que convença que aquilo tá ali. Então eu já fui para outro caminho, usando o anasalado um pouquinho, mas bem pouquinho, e dando uma interpretação mais humana para ele. Este é o meu poder, e eu não vou mais usá-lo para fugir. Vou usá-lo para proteger meus amigos. O grande lance entre animação e filme live action, que eu sempre digo, você tem que passar a verdade nos dois. Não tem como fugir. Se você não passar a verdade, não vai acontecer, não adianta. Vai ficar só engraçadinho, ai, que animação bonitinha. É só isso. Vai ficar aquela voz irritante, aquela interpretação irritante. Tem que passar a verdade, você tem que estudar a história, seja filme, seja desenho, tem que estudar o personagem, o diretor tem que saber conduzir todos para um caminho que dê emenda um com o outro, né? Por exemplo, anime. Anime, no original, é tudo gritado. Se você fizer tudo gritado, você tá só passando pro português. O Yu Yu Hakusho é o maior exemplo disso, que tirou 90% dos gritos, transformou em humor, sabe? É porque não é só a língua que muda, né? O jeito de cada povo falar é totalmente diferente, né? Exatamente. O ritmo, o calor da fala, o timbre é importante também, você vê se cabe. Enfim, é uma série de coisas. Traduzir a cultura, né? E são mais difíceis. E a dublagem brasileira, ela tem isso. Eu citou a questão do Yu Yu Hakusho, o Yusuke em si, né? As pegadas, rapadura... É doce, mas não é mole não. É doce, mas não é mole não, sabe? Essa pegada própria, né? O abrasileirar o personagem.
Porque isso marca muito, cara. Que legal. Confesso que pra mim tá sendo um prazer incrível. Tô assistindo o show dos Looney Tunes e eu acabo de ver um episódio do Gaguinho, aí eu tô pensando com uma das maiores referências da dublagem brasileira. Pra mim tá sendo um prazer. Foi desafiador dublar o Gaguinho? Então, o Gaguinho eu já dublo há 28 anos. Foi um teste que eles estavam em busca de vozes oficiais, aí eu passei. Eu dublava o Presuntinho. Ah, sim. O Gaguinho, eu desenvolvi a técnica, é simples. Dentro da minha técnica que eu faço, eu procuro decorar o texto e olhar para a imagem. Aí eu vejo um movimento de rosto, um movimento de corpo e tento replicar na voz. E o Gaguinho é muito simples. Eu decoro antes, dou uma lida ali, vou no rosto e faço do que ele faz. Eu sei onde ele vai gaguejar. Quando ele fecha o olho e balança a cabeça, ele tá gaguejando. Então, ali eu tenho que gaguejar. Seja a sílaba que for. Porque não adianta falar, tô PP perdidinho, tô PPP. É mecânico isso, sabe? É respiração, é sílaba presa. Tem que fazer isso tudo olhando pra lá. Todos os macetes na hora, né, que a gente vai pegando, né? Que incrível, cara. Um reflexo, né? É. 10 mil dólares? Onde é que eu vou arranjar tanto assim? Então você pode contar pra gente algumas dicas pra quem tá querendo começar dentro da área e também aproveitar pra explicar como é que foi o seu início, como é que foi chegar no status que você chegou hoje, assim. Quando eu comecei, era bem difícil. Tinha 80 profissionais na Herbert Richards e eu tava tentando entrar. Eu e mais uns 10, assim. Acabamos passando 3. Desses 3, só 2 dublam até hoje, que sou eu e o Marco Jardim. Então era uma época muito difícil, porque poucos conheciam a dublagem. Hoje em dia, quando a pessoa fala, a dublagem é muito difícil. Pô, peraí, tem 1 milhão de pessoas querendo entrar na dublagem. Não vai ter como entrar 1 milhão de pessoas. Exato. Tem uns cursos se propagando aí, qualquer coisa você vê no Instagram, no site, não sei o que, curso online, uma profusão de cursos que não dão conta. Eles não vão encaminhar ninguém pro mercado, são só para ganhar dinheiro. Então, assim, eu digo que na dublagem, para você começar, hoje em dia, tá muito mais fácil. Se você tiver o talento, se você tiver a dedicação, o esforço para aprender, você entra. Você acaba entrando. Na minha época não era isso, não. Minha época, pô, você comia o pão que o diabo amassou, literalmente. Amassou e cuspiu. Hoje em dia você faz um curso, eu mesmo já dei aula aqui no IAB e tal, pra turma avançada, puxei várias pessoas pro estúdio, vamos lá, vamos dublar, vamos fazer um teste. Então assim, hoje em dia é mais fácil. O problema é que tem 1 milhão de pessoas tentando entrar e não tem vaga pra 1 milhão. Então, sei lá, vou ficar 1 milhão de pessoas falando, é difícil, é fechado, é panelinha. Isso daí vai falar, mas tem que ver com quem fez o curso, por que a pessoa não indicou, porque a pessoa tem que indicar, entendeu? Quem fizer curso. Sim. Eu, quando eu dou aula, eu chego lá, olha, esses 2 aqui se destacaram, vamos lá comigo e trabalham. E estão aí, tem vários que estão aí até hoje. Maravilha. E mesmo não dando aula, eu procuro ver situações, já peguei de Instagram, de internet, falei, vamos lá, dublar, vamos lá, tal, não sei o quê. Então, assim, não é difícil. O problema é que muita gente está fazendo curso, me para em evento e fala, eu tô fazendo curso com fulano, beltrano, cicrano, legal, tá. Você acha que eu consigo trabalhar de casa? Eu tenho um microfone não sei o quê, um microfone não sei o que lá e um fone de ouvido. Eu falei, não. Ué, por quê? Caramba. Porque, bicho, você tem que ir pro estúdio. Esse negócio de dublar de casa foi um período, foi uma emergência. Verdade. A regressão, a qualidade do áudio é muito ruim. Não, e diga-se de passagem, só um comentário, né? O Natanael e eu somos professores, né? Verdade. A pior coisa foi dar aula em casa, esse período, todo mundo que é professor sabe. E ser dublador, eu imagino que seja uma grande oportunidade de você estar junto com os outros colegas, atuando, vendo a interpretação de cada um. A química que um ator original tem um com o outro, o dublador tem que ter também, né? Na realidade, alguns profissionais ainda querem, eu quero ficar só de casa e tal. Comodidade dele, beleza, ele vai fazer muito menos trabalho, entendeu? Porque o grande lance, a gente tem a questão de segurança, tem a questão de qualidade de áudio, várias questões aí. Não dá pra fazer de casa, dá pra fazer um projetinho ou outro, esse daqui é assim, é filme B, é filme, sabe? Mas os grandes não querem, por isso que vocês veem hoje em dia alguns dubladores substituídos em função disso, né? Que, brigou com o estúdio. Não, o estúdio tá lá, se ele quiser
ir, vai. É que ele não quer ir. Então, dublar de casa, ele tem equipamento. Não, ele tem equipamento, eu tenho equipamento há 10 anos. Nem com isso, na pandemia, eu quis dublar remoto. Apesar de que, na pandemia, isso daí foi a salvação. Sim. Pra não parar os projetos. Mas agora não tem justificativa pro cara falar só trabalho de casa. Pelo que eu entendi, então é o próprio estúdio também que exige isso, né? Não é nem o estúdio, não. É o distribuidor mesmo, não tem segurança. Imagina, você tá na tua casa, eu não tô vendo vocês estão aí. Aí a gente tá dublando. Aí um de vocês tá aí passa uma criança na sala, vocês não veem. Caraca, o filme do Homem-Aranha, começa a fazer vídeo, meu irmão dublando o Homem-Aranha. Olha só, não tem segurança. Putz, verdade. Os estúdios, tem estúdio que paga 500 mil por ano por um selo de segurança. O cara na casa não vai pagar isso. Verdade. Com certeza. O mundo tá meio louco ainda. Eu acho que ainda vai demorar um tempinho para as pessoas se tocarem. Opa, peraí, eu acho que acabou isso, não cola mais. É uma curiosidade que eu tenho, porque vocês dubladores, vocês pegam tanto um filme de arte, que é mais para um público de nicho, de crítico de cinema, como filmes assim, Vingadores, né? E alguns filmes hoje em dia são eventos, que se faz muito esforço para não conseguir vazar o roteiro e ainda assim tem muito vazamento. Eu imagino que vira e mexe alguém deve perguntar para vocês, né, se vocês estão em tal filme. Eu queria saber especificamente como é que foi no último Homem-Aranha, o No Way Home, que o senhor voltou a dublar o Tobey Maguire. Eu queria saber como foi o processo do senhor esconder esse segredo, que o senhor estaria trabalhando no filme, né, de que naturalmente o Tobey Maguire também estaria no filme. Pra mim é fácil, porque eu não me empolgo. Quando eu pego um projeto grandioso pra caramba, isso não me sobe a cabeça. É mais um projeto. Claro que eu vou dar uma grande importância a ele, só que eu não posso chegar e falar, é o projeto da minha vida. Todos os projetos são os projetos da minha vida. Todos. De um filme simples, esse filme de terror aqui, filme B de terror. É o projeto da minha vida. Um filme do Adam Sandler, que eu adoro, aliás. É o projeto da minha vida. O Mario Bros. É o projeto da minha... Todos são. Então, assim, meu empenho em todos é igual. Você nunca vai me ver, faz aí esse filme. Nunca. E pra guardar segredo é muito fácil. Como eu não tenho esse calor de, eu tô fazendo filme, sabe? Pra mim é muito normal, é muito comum fazer projetos grandes, então não me empolgo. Isso geralmente é coisa de novato, né? Tem que falar pra alguém que eu tô... É tipo assim, você cai numa ilha deserta, sei lá, com a Paola Oliveira. Aí você tá lá e ela fala, me dá um beijo. Peraí, só um instante. O que foi? Tira uma selfie aqui da gente se beijando. Ela, pra quê? Não, que eu tenho que contar pra alguém que ninguém vai acreditar. Quer dizer, o lance, cara, pro novato é isso. Exato. Não é dar o beijo nela, é contar pra alguém. E pra mim, não. Tem que ser uma coisa normal. O prazer tá ali no beijo, não em contar. O meu prazer tá em fazer o projeto. Quando os colegas entravam no estúdio, porque não aparecia a imagem dos outros. Ninguém sabia se tinha 3 Homens-Aranha ou não. Aí eu falava, não, são 3 Tom Holland. Um é de 13 anos, feito em computação gráfica e tal. E o pessoal pirava, ficava, porra, cara, vai ser uma merda. Não, é bom, eu gostei. A gente aqui na Hora de Elefante, a gente tava acreditando nessa teoria uma época e falou, cara, isso aí que vai ser uma pegadinha desgraçada da Marvel se acontecer isso. E foi o senhor que deu início a essa fake news. Não, eu só propaguei, porque eu tinha lido em algum lugar e eu propaguei. Eu só compartilhei, né? A pessoa vai em busca de informação e eu não dou informação mesmo. Essa ânsia de contar o segredo é coisa do Homem-Aranha do Tom Holland. O Tobey Maguire fica na dele, esconde a identidade. Verdade. Exatamente. Inclusive, o senhor dublou também o Ciclope nos filmes dos X-Men. Isso, James Marsden. Há boatos aí de que ele vai voltar como Ciclope em Deadpool 3. E ele? Então, esses boatos aí são pesados, nunca se concretizam, né? Eu acredito que não seja ele, não. A gente não vai conseguir tirar essa informação dele, não adianta. Não dá. Tem anos de experiência guardando segredo. Essa tartaruga já é mestre, cara. Somos 3 crianças tentando tirar a informação do mestre, não vai acontecer. Não tem como. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Manolo. Prazerzão conhecer você. Obrigado aí por estar com a gente e reservar um tempinho pra gente aí. Valeu. Deus te abençoe e sucesso sempre. Deus abençoe vocês também. Bom Natal, feliz Ano Novo, vice-versa também. O senhor também. E pra você, ouvinte, se esse foi o primeiro episódio da gente que você ouviu, se liga só na dupla dinâmica que já recomendou a gente, hein? Oi, aqui é o Batman. Sejam bem-vindos ao Memória de Elefante. É isso aí, Batman. Podcast Memória de Elefante é show.